Coloquem todos os materiais de propaganda negativa nas mãos deles. Assim, os crentes ficarão naturalmente com medo de fazer contato com as pessoas da Relâmpago do Oriente. Também temos que notificar todas as igrejas. Aquele que descobrir que as pessoas da Relâmpago do Oriente estão vindo a nossas igrejas roubar ovelhas deve chamar a polícia imediatamente. Pastor Yuan, não concordo com essa abordagem. Se a Relâmpago do Oriente for o caminho verdadeiro, isso não seria opor-se a Deus e ficar do lado de Satanás? Não é cumplicidade com os demônios do Partido Comunista? Trabalhei muito para construir esta igreja. Ninguém pode levar minhas ovelhas de mim. O que está fazendo? O que estou fazendo? Distribuindo sua foto e postando online. Vamos ver se rouba ovelhas da nossa igreja de novo. Parem de perder tempo com ela! Para encarcerar e controlar os crentes, pastores e líderes religiosos impedem sem parar as pessoas de procurarem e estudarem o caminho verdadeiro. Essas pessoas são obstruções e pedras de tropeço para nossa entrada no reino de Deus. A Relâmpago do Oriente está se expandindo. Roubaram mais de 200 pessoas de nós em menos de um mês. São todos crentes estimados e pregadores bem fundamentados. O que você acha que devemos A fazer? Relâmpago do Oriente não pode ser subestimada. Dizem que estão expandindo para as igrejas das redondezas. Pastor Yuan, se isso continuar, receio que não poderemos manter nossa igreja. Se quisermos manter nossos fiéis, o único jeito é não deixá-los lerem os livros da Relâmpago do Oriente. E não deixá-los escutarem os sermões da Relâmpago do Oriente. É o único jeito de resolver a raiz do problema. Irmãos e irmãs, por favor, peguem um e deem uma olhada. A melhor abordagem agora é ler aos fiéis os materiais publicitários do Partido Comunista Chinês que condenam, combatem e oprimem a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Coloquem todos os materiais de propaganda negativa nas mãos deles. Assim, os crentes ficarão naturalmente com medo de fazer contato com as pessoas da Relâmpago do Oriente. Também temos que notificar todas as igrejas. Aquele que descobrir que as pessoas da Relâmpago do Oriente estão vindo a nossas igrejas roubar ovelhas deve chamar a polícia imediatamente. Pastor Yuan, não concordo com essa abordagem. Mesmo os não crentes sabem agora que a China é o país com menos direitos humanos e liberdade religiosa no mundo. Para manter seu regime sombrio e autoritário, o Partido Comunista vai além dos boatos ou das coisas desprezíveis. Eles já não perseguiram cristãos o bastante? Quantos irmãos e irmãs foram torturados até a morte por eles? Podemos fazer isso. Não podemos. Na Revolução Cultural, nós fomos chamados de contra-revolucionários por acreditar no Senhor e fomos enviados à prisão. Isso não é tudo. Durante a prisão, o PCC tentou nos fazer abandonar as nossas crenças, torturando-nos e afligindo-nos sem parar. Você esqueceu disso? Ainda não vemos que o Partido Comunista é o regime satânico mais opositor a Deus? Elder Peng está isso a fazer o mal. Quanto a esses materiais, que condenam a Igreja de Deus Todo-Poderoso, quem for esperto dirá facilmente que são boatos maliciosos criados pelo PCC. Como podemos espalhar algo assim? Se a Relâmpago do Oriente for o caminho verdadeiro, então não estamos ajudando o PCC a espalhar essa heresia que se opõe a Deus e condena a sua obra? Isso não seria opor-se a Deus e ficar do lado de Satanás? Não é cumplicidade com os demônios do PCC? Eu concordo com as palavras do Elder Peng. Através de história, o Partido Comunista apoiou o mal, reprimiu a justiça e se opôs a Deus. Se espalharmos seus boatos e heresia, estaremos levando irmãos e irmãs a obedecerem ao regime satânico. Isso é confiar em Satanás e é um comportamento que se opõe ao Senhor e o trai. Isso seria condenado pelo Senhor. Sim, Zhang Ji está certa. É isso mesmo, isso mesmo. Mas nesse caso, não estamos entregando a igreja na qual tanto trabalhamos para a Relâmpago do Oriente. Irmãos e irmãs,
estão sendo roubados pela Relâmpago do Oriente, uma a uma. Como podemos encarar o Senhor quando Ele retornar? Eu só quero defender o caminho de nosso Senhor, proteger nosso rebanho. Isso mesmo. Não importa como, o pastor Yuan só pensa em preservar a igreja. Se quer que rejeitem a Relâmpago do Oriente, é porque a Relâmpago do Oriente é poderosa demais. Sem tirar vantagem da propaganda negativa do governo chinês e sem medidas, será impossível preservar nossa igreja. Não podemos Preservar a Eu acho que essa é a igreja verdade. está acima de tudo. Alguma solução melhor? Já pensaram que agora o governo chinês está reprimindo e perseguindo a Igreja de Deus Todo-Poderoso? Muitos crentes em Deus Todo-Poderoso estão sendo aprisionados e alguns perseguidos até a morte. Chamando a polícia e entregando as pessoas da Igreja de Deus Todo-Poderoso nas mãos desses demônios? Não estaríamos vendendo os crentes a Satanás? Se fizermos isso, já seria um pecado. Seria se opor a Deus. Isso pode nos fazer resistir a Deus. Isso seria um pecado e incorreria em retribuição. Sultal, devemos ser cuidadosos para não ofender o Senhor. Pensem nisso se a Relâmpago do Oriente for mesmo a obra de Deus dos últimos dias. Tais ações seriam opor-se a Deus e perseguir suas ovelhas. Seríamos condenados como pecadores para sempre. Assim como os fariseus tiveram que ser amaldiçoados na época além da redenção. Chamar a polícia. Só o diabo faria essas coisas. Eu não posso. Irmãos e irmãs, se não fizermos isso, todos os crentes seguirão a Relâmpago do Oriente. Haverá cada vez menos contribuições à igreja. A pergunta é, como cobriremos os gastos? Para quem pregaremos, se não houver ninguém na igreja? Sultal está certo. Vamos fazer como o pastor Yuan diz. Está bem, vamos. Não é. A Relâmpago do Oriente roubou muitas ovelhas. Quando o Senhor retornar, como nos explicaremos a ele? Já conversamos É muito a complicado. respeito disso. Isso não está de acordo com a vontade do Senhor. A minha opinião Não já estamos falei. empurrando-os para dentro do fogo. Pastor Yuan, vocês ficam dizendo que as contribuições à igreja cairão e ninguém escutará a pregação. Quais são suas intenções? A quem vocês estão servindo? Isso não merece reflexão? No passado, os fariseus, que pregavam no templo, não davam testemunho de Deus ou o exaltavam. Também nunca levaram os crentes a obedecerem a palavra de Deus. O que eles valorizavam? Ouro? Riqueza? Posição elevada no templo? É isso mesmo. O Senhor Jesus os condenou e disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Se nossa obra e pregação não levar os irmãos e irmãs a executarem a palavra de Deus e obedecer a seus mandamentos, se só estamos servindo a nossa posição e ao nosso sustento, não estamos, então, trilhando o mesmo caminho que os fariseus? Não nos tornamos os fariseus modernos? Seria desse jeito. Isso, então, é perigoso demais. Após fazermos todo tipo de mal, seremos amaldiçoados por Deus. E não poderemos dar meia volta. Nem mesmo teremos chance de nos arrepender. Não estou impedindo a Relâmpago do Oriente de roubar ovelhas de nossa igreja. Pelo bem de proteger irmãos e irmãs e proteger a igreja, como me tornaria um fariseu? Trabalhei muito para construir esta igreja. Ninguém pode levar minhas ovelhas de mim. Fim de discussão. Pergunto-me o que está acontecendo com a irmã Liu. Irmã Liu. Irmã Liu, bom dia. São vocês. O pastor Yuan falou para chamar a polícia se víssemos alguém da Relâmpago do Oriente. Hoje, eu vou deixar passar pelo bem do irmão Chen, mas nunca mais voltem. Irmã, por favor. Deus usa a palavra para fazer sua obra e alcançar os resultados de sua obra. Ele não opera maravilhas ou... Por favor. Quem será? Quem é? Sultal? Vão embora. O que está fazendo? O que está fazendo? O que estou fazendo? Distribuindo sua foto e postando online. Vamos ver se rouba ovelhas da nossa igreja de novo. Parem!
de perder tempo com ela! Agarrem ela! Fazendo? Agarrem! Deve ir lá, delegacia de polícia! Solte! Peguem ela! Ela não Agora! pode ir embora! Peguem Ela... ela! Não deixem ela escapar! Peguem ela! Agora! Deus Todo-Poderoso, muitos seguidores creem nos boatos e mentiras dos pastores e dos demônios do Partido Comunista Chinês. Eles não se atrevem a nos contatar e se afastam de nós. Alguns novos crentes também estão preocupados, enfraquecidos e se tornaram passivos pelos pastores, usando todo tipo de truque. Os líderes religiosos até conspiram com esse partido diabólico para nos pegarem, nos perseguirem. Pregar o evangelho em uma cidade fantasma como esta é muito difícil. Ó Deus, dê-nos confiança, dê-nos poder. Deixe-nos propagar o teu evangelho. Amém. Irmãos e irmãs, o pastor Yuan levou com ele pessoas para interditar igrejas, desencorajar crentes de buscar a verdade e até se uniu ao governo chinês para nos perseguir. Esta não é uma provação pequena para nenhum de nós. No que estão pensando? Estão com alguma dificuldade? Por que não nos abrimos e discutimos isto de coração para coração? Eu não entendo. O pastor Yuan também escutou seu testemunho da obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Ele também admite que a palavra de Deus Todo-Poderoso é a verdade. Mas por que não aceita? Por que espalha boatos em todo lugar, condenando e se opondo à obra de Deus nos últimos dias, impedindo que nos voltemos para Deus Todo-Poderoso? Sim. O pastor Yuan explica a Bíblia. Ensina-nos a ser humildes, pacientes e obedientes. Fala de modo convincente. E parece ser devoto por fora. Quem teria pensado que ele se oporia e condenaria a obra de Deus nos últimos dias assim? Podemos conhecer um homem por fora, mas não seu coração. Irmãos e irmãs, líderes religiosos condenam e se opõem à obra de Deus Todo-Poderoso não é algo incomum. Quando o Senhor Jesus veio realizar sua obra, aqueles líderes judeus também não o condenaram e o perseguiram? No final, até mesmo pregaram o Senhor Jesus na cruz. Esse é um fato histórico. Deus Todo-Poderoso dos últimos dias vem e as palavras que ele expressa são a verdade e convencem as pessoas. Qualquer um que crê sinceramente em Deus e anseia pela verdade, ao ler a palavra de Deus Todo-Poderoso, vira-se em direção a ele. Mas os pastores e élderes dos círculos religiosos temem que, se todos os crentes fizerem isso, não haverá ninguém que escute seu conhecimento vazio da Bíblia e suas teorias teológicas. Assim, sua posição e sustento estariam em risco. É por isso que eles devem resistir e condenar Deus Todo-Poderoso como loucos. Isso mesmo. Vamos dar uma olhada em uma passagem da palavra de Deus Todo-Poderoso. Está bem. Deus Todo-Poderoso diz: quem não entende o propósito da obra de Deus são aqueles que permanecem contra ele. E mais ainda, aqueles que estão cientes do propósito da obra de Deus, mas não buscam satisfazê-lo,
Aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas e a recitam todos os dias, embora nenhum compreenda o propósito da obra de Deus, ninguém é capaz de conhecer Deus. Além disso, ninguém está alinhado com o coração de Deus. São homens indignos e fúteis, cada um se achando na posição de ensinar Deus. Embora clamem o nome dele, opõem-se a ele de modo deliberado. Embora se rotulem como crentes em Deus, são eles que comem a carne e bebem o sangue do homem. Tais homens são diabos que devoram a alma do ser humano. Demônios que atrapalham propositalmente quem quer trilhar o caminho certo e são pedras de tropeço atravessadas no caminho daqueles que buscam a Deus. Apesar de serem carne saudável, como seus seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem contra Deus? Como podem saber que são demônios vivos que procuram principalmente almas para devorar? Ninguém acreditou que o mundo religioso se oporia a Deus. Mas a vinda do Senhor Jesus revelou os anticristos nos círculos religiosos. Os líderes religiosos perseguiram e condenaram o Senhor Jesus. E, no fim, eles o crucificaram. Este fato prova que os líderes religiosos estão todos opondo-se a Deus enquanto o servem. Sim. Quando pastores e líderes religiosos dos últimos dias explicam a Bíblia, usam palavras e doutrinas que os ostentam, mas não executam as palavras do Senhor Jesus. Quando a obra de Deus Todo-Poderoso chegar sobre eles nos últimos dias, sua natureza satânica e de ódio à verdade será completamente exposta. Sim. Para protegerem sua posição e sustento, eles inventam todo tipo de boatos, condenam e se opõem ferozmente a Deus Todo-Poderoso, enganando e controlando os crentes. Até mesmo interditam a igreja sob o pretexto de proteger o rebanho e defender a verdade, impedindo as pessoas de estudarem a obra e as palavras de Deus Todo-Poderoso. O mais detestável é que alguns pastores e líderes constroem e mantêm seu próprio prestígio. Tentam atingir seu objetivo de encarcerar e controlar as pessoas, por descaradamente roubar as palavras de Deus Todo-Poderoso e pregá-las aos crentes. Isso expõe completamente sua ambição desenfreada de competir com Deus por posição. O pastor Yuan é tal pessoa. Tão desprezível. Esses pastores e líderes religiosos são iguais aos fariseus judeus que condenaram e se opuseram ao Senhor Jesus no passado. É. Todos eles odeiam a verdade e são anticristos que veem Deus como inimigo. Sim. São demônios que pisam nas pessoas e devoram suas almas. Isso mesmo. Eles ofenderam seriamente o caráter de Deus e estão destinados a receber sua punição justa. O que você disse é correto. Quando o Senhor Jesus veio realizar sua obra de redenção, os fariseus hipócritas dos círculos religiosos foram revelados naquela época. Sim. Agora Deus Todo-Poderoso veio para o julgamento dos últimos dias. E esses anticristos dos círculos religiosos foram expostos de novo, para encarcerar e controlar os crentes. Pastores e líderes religiosos impedem sem parar as pessoas de procurarem e estudarem o caminho verdadeiro. Essas pessoas são obstruções e pedras de tropeço para a nossa entrada no reino de Deus. Isso mesmo. Nos sacrificamos e nos oferecemos por muitos anos. Nunca percebi que alimentávamos esses vampiros e parasitas. Eles são mesmo demônios vivos que comem a carne das pessoas, bebem seu sangue e são especialistas em devorar suas almas. Sim. Quanto mais eu penso sobre esses pastores, mais os acho detestáveis. Como foram conspirar com o Partido Comunista e se opor a Deus Todo-Poderoso? O próprio pastor Yuan já foi perseguido por aqueles demônios por sua crença. Nunca pensei que ele se uniria ao demoníaco governo chinês contra Deus Todo-Poderoso. Isso não é oposição flagrante a Deus? Como esses pastores e líderes puderam ser tão traiçoeiros e maliciosos? Não fosse pelas palavras e obra de Deus Todo-Poderoso, teria sido muito difícil enxergar seu verdadeiro caráter. De fato. Irmãos e irmãs,
Toda vez que Deus se torna carne, ele expõe anticristos e demônios dos círculos religiosos. Quando o Senhor Jesus veio à Terra, ele expôs todos os fariseus hipócritas e as forças perversas dos anticristos. Agora Deus Todo-Poderoso veio. E ele também expôs as forças dos anticristos dos círculos religiosos dos últimos dias. Sim. A manifestação e a obra de Deus Todo-Poderoso revela as pessoas. Sim, muitos líderes religiosos foram perseguidos pelo perverso Partido Comunista Chinês. Alguns foram aprisionados por 10 ou 20 anos. Alguns foram separados de esposa e filhos, famílias foram destruídas. Mas eles não veem a verdadeira face desses demônios. Enquanto Deus Todo-Poderoso expressa sua verdade e realiza sua obra de julgamento nos últimos dias, eles conspiram com o demoníaco Partido Comunista para se opor a Deus Todo-Poderoso, basicamente crucificando-o de novo. Isso é motivado por sua natureza satânica de ódio, verdade e oposição a Deus. É desprezível demais. Isso mostra que esses círculos religiosos são como um regime satânico. Todos pertencem à facção de Satanás. Todos são satânicos, forças perversas que condenam ferozmente e se opõem a Deus. Vamos olhar outra passagem de Deus Todo-Poderoso. Está bem. Abram na página 894. Permitam que eu leia. Está bem. Deus Todo-Poderoso diz: quantos buscam a verdade e seguem a justiça? São todos bestas como porcos e cães, liderando uma gangue de moscas fedorentas em um monte de estrume para sacudir a cabeça e incitar a desordem. Eles acreditam que seu rei do inferno é o mais superior dos reis, sem perceber que não passam de moscas na podridão. Com asas verdes nas costas, algo que se refere à alegação delas de que acreditam em Deus, elas se tornam convencidas e por toda parte se gabam da própria beleza e atratividade, lançando secretamente suas impurezas sobre o homem. E elas são até presunçosas, como se um par de asas com as cores do arco-íris pudesse esconder as próprias impurezas. E assim elas perseguem a existência do Deus verdadeiro. Isto se refere à história inerente do mundo religioso. Mal sabe o homem que, apesar de as asas da mosca serem belas e encantadoras, ela não passa de uma mosca minúscula, cheia de sujeira e coberta de germes. Com a força de seus pais, porcos e cães, elas correm ensandecidas pela terra. Isso se refere aos oficiais religiosos que perseguem Deus com o argumento de ter o apoio massivo do país, traindo o verdadeiro Deus e a verdade, com avassaladora ferocidade. É como se os fantasmas dos fariseus judaicos tivessem retornado com Deus à nação do grande dragão vermelho, de volta para seu antigo ninho. Mais uma vez eles começaram o trabalho da perseguição, dando continuidade ao trabalho que se estende por vários milhares de anos. Esse grupo de degenerados certamente vai perecer na terra no fim. Parece que, depois de vários milênios, os espíritos impuros se tornaram ainda mais ardilosos e dissimulados. Eles sempre pensam em maneiras de sabotar secretamente a obra de Deus. Eles são ardilosos e sagazes e desejam reencenar na terra natal a mesma tragédia de vários milênios atrás. Isso quase incita Deus a soltar um grito em voz alta, e ele mal consegue se impedir de voltar ao terceiro céu e aniquilá-los. Desde que Deus Todo-Poderoso começou a expressar a verdade para realizar seu julgamento, os líderes religiosos estiveram condenando e se opondo. Eles contam com o Partido Comunista Chinês e com as forças malignas de seu regime. Por um lado, interditando e controlando estritamente os círculos religiosos, impedindo que os crentes procurem e explorem a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. E por outro lado, voluntariamente se tornando espiões do partido para monitorar o povo de Deus. Eles fornecem informações ao Partido Comunista Chinês demoníaco para prenderem o povo escolhido de Deus e juntos formam uma frente unida, na tentativa de juntos eliminarem a obra de Deus nos últimos dias. Isso é desprezível demais. Esses fatos provam amplamente que esses líderes religiosos têm a natureza satânica de ódio pela verdade igual ao Partido Comunista.
Eles são demônios reencarnados e inimigos de Deus. Isso mesmo. O que as palavras de Deus Todo-Poderoso revelam é certo. Os líderes religiosos atuais são os fariseus dos tempos modernos. Suas ações perversas e opositoras a Deus foram até além das ações dos fariseus do passado. Sua condenação e oposição à obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias é blasfemar contra o Espírito Santo e pregar Cristo na cruz de novo nos últimos dias. Isso mesmo. Isso mostra que os líderes religiosos são anticristos, expostos pela obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Este é um fato que ninguém pode negar. Graças a Deus Todo-Poderoso, Ele revelou o céu ensolarado. A obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias nos revela muito. Nos mostrou a verdadeira face dos pastores e líderes religiosos, a de opositores a Deus. Sim. Caso contrário, continuaríamos a ser enganados e controlados pelos fariseus religiosos e a ser devorados por eles no final. Graças a Deus Todo-Poderoso por nos resgatar dos domínios perversos dos fariseus anticristos. Glória a Deus. Essa é a grande salvação de Deus para nós. Amém. Ao condenarem e blasfemarem contra a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, os líderes religiosos ofenderam o caráter justo de Deus e estão destinados à punição e à retribuição de Deus. Glória a Deus. A comunhão de hoje tem a orientação do Espírito Santo, ajudando-me a entender a vontade de Deus. Quanto mais os líderes religiosos se opõem a Deus e o condenam assim, mais temos que seguir Deus Todo-Poderoso. É verdade. E mais temos que trazer aqueles irmãos e irmãs que creem sinceramente no Senhor diante de Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Maravilhoso. Para que fujam do engano e do controle dos fariseus. E assim possam receber a rega e o suprimento das palavras de Deus Todo-Poderoso e a salvação de Deus nos últimos dias. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, vamos orar a Deus juntos. O que acham? Está bem.